Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia, tá começando o seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Bom dia para você, homem e mulher do campo e também da cidade. Bom dia para você que está trabalhando ou descansando, para você que está no carro, no curral, para você aí que está na lavoura, já capinando, bom dia. Bom dia também para os nossos amigos viajantes, para você que está nas cidades vizinhas a Paracatu, todos vocês um bom dia. Bom dia também para os internautas. É isso mesmo, Sandro Mundim, bom dia. Eu falei internautas com a ênfase maior porque no programa de hoje tem pergunta de inscrito do nosso canal do YouTube e é claro que a dúvida dele é dúvida de muitos também. No programa de hoje nós vamos falar sobre DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é um documento que identifica o produtor familiar e também é necessário para que você, agricultor que tem a DAP, possa participar das políticas públicas do setor. O documento dá acesso a políticas como crédito do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, o PRONAF, e aos programas de compra pública, como, por exemplo, a aquisição de alimentos, o PAA, e também a alimentação escolar, o PNAE. Ou seja, a DAP é considerada uma carteira de identidade do agricultor familiar e passaporte para políticas públicas. O Paracatu Rural recebeu uma dúvida de um internauta na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, através do canal do youtube.com/Paracatu Rural. O senhor Elcione, ele é assentado e tem dúvidas quanto à DAP. Ele é filho de uma produtora rural já falecida, mas ainda não tem essa declaração. Moro no assentamento desde o ano de 1997. O titular do sítio era minha mãe, hoje falecida. Hoje o sítio está no meu nome. Há mais de um ano. Preciso do PRONAF-A, que minha mãe sempre teve direito, mas nunca pegou. Hoje faço parte de uma associação de produtores orgânicos e cooperativa de produtores da agricultura familiar. Ocorre que na Emater local e no ITER, Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, sou informado que o INCRA só está liberando o PRONAF com 4 anos de demora. Gostaria de saber se procede esta informação. Obrigado. Pois bem, para responder esse questionamento do Elcione, nós fizemos contato com Idelmar Pereira da Silva, engenheiro agrônomo da Emater, colaborador do Paracatu Rural aqui de Paracatu. Essa justificativa aí do estado do Rio de Janeiro, do ITER e da Emater do Rio, pelo que parece, de 4 anos para liberar um PRONAF-A, pelo menos aqui em Minas isso não procede, não. Quando ele tem interesse em fazer esse PRONAF, a primeira coisa que tem que fazer é dar um encaminhamento à superintendência do INCRA no estado dele aí. Vai mandar um documento que a gente chama de declaração de parceiros, ele encaminha para o INCRA avalia a situação dele no lote e depois devolve uma declaração autorizando a Emater local ou o sindicato dos trabalhadores rurais, seja quem quer que seja, a fazer a DAP dele e depois ele dá encaminhamento para fazer a questão liberação e o projeto, do PRONAF-A. Mas ele só vai ter acesso também a esse projeto aí do PRONAF-A caso esteja com a situação dela regularizada. Ele não pode ter nenhuma inadimplência dentro do setor aí econômico, por exemplo, Serasa, Cadim e outros débitos aí que eles estejam junto à Receita do Estado Federal ou estadual aí no caso. Tudo bem? Como nós ouvimos no bloco anterior, o Elcione do Rio de Janeiro mandou o questionamento e disse que o seu amigo vizinho tem um problema parecido, pois ele vive na propriedade do seu pai, que está acamado por conta de uma cirurgia e não consegue ter acesso aos benefícios, porque não tem a DAP. O técnico em agropecuária e bacharel em direito Carlos Henrique da Silva, extensionista agropecuário da Emater, também colaborador do Paracatu Rural, explica pra gente o que é DAP e quem se enquadra para receber essa declaração. A DAP é Declaração de Aptidão ao PRONAF. Basicamente, o governo federal estabelece 5 critérios de enquadramento, os quais são a área de até 4 módulos fiscais. No nosso caso aqui em Paracatu, 4 módulos fiscais equivale a 200 hectares. Aí ele vai ter que ver qual é o tamanho do módulo fiscal no município dele. Morar no estabelecimento ou próximo
ou seja, deve morar na propriedade ou no máximo próximo. No nosso caso aqui, em Paracatu, a gente considera próximo na cidade de Paracatu ou na zona rural, né, na propriedade rural. É ter a mão de obra predominantemente familiar. Ou seja, a principal mão de obra tem que ser da família. Não que não possa contratar funcionários eventualmente ou até permanentemente. Pode, mas a mão de obra familiar tem que ser predominante, tem que ser maioria. No mínimo, 50% da renda total da família tem que ser oriunda da atividade rural. Ela deve representar esses 50%, ou seja, ele pode ter renda fora da propriedade, mas ela não pode ultrapassar esse percentual. E renda bruta anual máxima de até 360 mil. Isso vai de agricultor familiar renda zero até mesmo agricultor familiar com 360 mil. E no caso do nosso amigo ouvinte, internauta lá do Rio de Janeiro, que assumiu a propriedade do pai, como que ele pode ter acesso à declaração? No caso dele, que ele é o pai dele é um assentado de reforma agrária, então é um pouco mais complexo, porque ele tem que ter o CCU, que é o Contrato de Cessão de Uso do INCRA. Como esse CCU está em nome do pai dele, ele teria que ver no INCRA a possibilidade de estar passando esse CCU para o nome dele. Como o pai dele está em capacidade de trabalhar, ele pode estar fazendo o seguinte: se tiver mais membros da família, logicamente ele está, mas às vezes a esposa trabalhando, pode ser emitida uma DAP principal em nome do pai e da mãe, primeiro e segundo titular, e ele pode, se ele tiver com a idade entre 16 e 29 anos, tá pleiteando uma DAP acessória, que a norma nomeia de DAP jovem. Então, e tem que atender mais alguns critérios, mas basicamente é isso. DAP principal, somente se ele tiver o CCU do INCRA e tiver toda a documentação de produtor rural, e DAP acessória, se o pai e a mãe dele tiver condição de estar fazendo essa DAP, se ainda estiver morando na propriedade, estiver explorando em regime familiar, ele acessar a DAP jovem. E são várias as situações em que o produtor precisa da DAP. Então, a DAP, inicialmente, ela foi criada, e até hoje, mas ela foi criada para acesso ao PRONAF. Porém, com o passar dos anos, ela acabou sendo utilizada, está sendo utilizada como um mecanismo de identificação do agricultor familiar. Então, todas as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, obrigatoriamente, o produtor, a produtora rural, deve ter a DAP, deve estar enquadrado na DAP. Sem ela, ele não acessa políticas públicas tais como PRONAF, Minha Casa Minha Vida, que é o PNHR, né, Programa Nacional de Habitação Rural, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde ele vende os produtos para serem utilizados na alimentação escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, todas as políticas públicas de governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, exigem a DAP. Carlos Henrique falou sobre o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa tem o objetivo de financiar projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Além disso, o programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. Aqui em Paracatu, a Emater é representante do Banco do Brasil para o PRONAF, não é, Carlos? Sim, a Emater, juntamente com o Banco do Brasil, firmou um convênio onde a Emater se tornou um correspondente bancário para fins de elaboração de projetos de crédito rural do PRONAF, seja o PRONAF Investimento, que é o Mais Alimentos, seja o PRONAF Custeio. Funciona da seguinte forma: todo esse trabalho de documentação, de papel, hoje ele é feito dentro do escritório da Emater. O produtor ele vai até a agência do Banco do Brasil inicialmente para pegar a ficha de negociação, né? Onde vai ser determinado os valores que o banco vai estar liberando, o valor do investimento, as garantias, enfim, ele retorna então ao escritório da Emater. Então toda essa parte de projeto, de documentação, a Emater envia para o banco. Então o produtor vai no banco só no início, na parte inicial, para pegar a ficha de negociação, e depois só no final, na hora da assinatura do contrato. Então, assim, a Emater nesse momento é a parceira exclusiva do banco para a PRONAF. Então, todas as operações de PRONAF, seja investimento ou custeio, devem ser feitas na Emater. Acredito que isso gera mais agilidade, né, Carlos? Já que a Emater orienta direitinho e o banco, que já desenvolve várias outras operações financeiras, apenas inicia e finaliza o processo.
Exatamente. O interesse nesse convênio é justamente agilizar a liberação do crédito, né? Então, como o produtor ele vai se livrar das filas, que normalmente nas agências bancárias ele enfrenta muitas filas, no escritório da Emater ele já vai tratar diretamente com o técnico e todo esse trabalho burocrático vai ser feito pelo técnico. Então, ele vai ter agilidade e, ao mesmo tempo, ele não vai sofrer com filas, essas questões, né? Além de que, como a Emater é a empresa que elabora os projetos técnicos e a gente já tem um conhecimento grande com a maioria dos produtores, a gente vai dar essa agilidade e também vai estar fazendo o projeto de acordo com a real necessidade de cada produtor. E você, amigo produtor, que tem interesse em saber mais sobre a DAP ou o PRONAF, pode entrar em contato com a Emater, como explicou o Carlos Henrique. A Emater recentemente mudou de endereço, agora ela está funcionando na rua Rio Grande do Sul, número 562, centro, né, aqui em Paracatu. Fica pouco à frente, acima do Colégio do Eliseu, em torno de 50 metros à frente do Colégio do Eliseu. Então pode estar procurando a gente, o funcionamento é de 7h30 às 11h30, de 1h30 às 5h30. A gente vai estar atendendo o produtor, verificando se o produtor já está apto a fazer. Para fazer o financiamento de PRONAF, como eu já havia falado, ele deve ter a DAP, né, que é a declaração de aptidão PRONAF. Se não tiver a DAP, a gente vai verificar o enquadramento. Caso o produtor enquadre nas normas que o governo federal estabelece, a gente vai estar emitindo a DAP. Então ele vai estar indo até o Banco do Brasil, pegando a ficha de negociação e depois volta na Emater para a gente dar prosseguimento à operação, ao acolhimento da proposta, seja investimento ou custeio do PRONAF. Paracatu Rural.